Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Antes de vocês assistirem esse vídeo ou ouvirem o vídeo, eu queria que vocês lessem o que eu escrevi no comentário fixo. Isso vai ajudar vocês a participarem melhor do estudo, tá bom? Pausa, lê e volta pro vídeo, vai ser melhor. Eu quero explicar para vocês algo sobre o corpo humano, a nossa mente, o nosso corpo, coisas relacionadas à ciência verdadeira, que não contradiz a palavra de Deus e que nos ajudam a entender melhor coisas da palavra de Deus, por causa das ilustrações e das parábolas, já que o Senhor criou o nosso corpo humano, criou a nossa mente, o nosso corpo, as nossas células, o nosso neurônio, os hormônios, e Ele sabia que tudo isso seria explicado cientificamente. E eu quero insistir naquela porção de Efésios, para a gente entender e resgatar o testemunho da igreja. Eu falo testemunho da igreja, mas é o testemunho que a igreja carrega do Senhor Jesus. Então é o testemunho do Senhor Jesus, que é o espírito de profecia. Eu insisto nisso. O Senhor quer que a gente resgate isso. E começa assim. Começa com poucas pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte. Deixa Deus fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós devemos fazer é o que nós devemos fazer. Alguns irmãos, baseado nos vídeos anteriores, que é segmento, é um segmento, esse daqui é segmento, e você precisa assistir a playlist, eles perguntaram para mim assim: Luiz, como que vai ser resgatado o episcopado, esses 5 ministérios na igreja, o testemunho da igreja e tudo que você está falando com tantas religiões e denominações? Irmãos, já estava profetizado a apostasia, o sono das virgens. Vocês não conhecem o sono das virgens? São 10 virgens, 5 sábias e 5 prudentes. 5 sábias e prudentes e 5 nécias e loucas. Todas vão dormir, só que umas vão dormir com azeite, outras sem. Então isso já estava profetizado, não é para a gente se estranhar por essas coisas. Só que também chega a hora do despertar. Entendeu? Então, já estava profetizado também a apostasia, os falsos profetas, a proliferação de falsos profetas. Então, nós devemos fazer o que compete a nós fazer. E aonde nós não podemos mais agir, aí é Deus que faz. Eu estou tentando fazer a minha parte, que é pequena, mas colabora. É pequena porque eu estou aqui na frente de uma câmera, mas o Senhor pode fazer muita coisa mesmo assim. É a temporada da minha vida agora. E aqui eu alcanço muitas pessoas. E o Senhor me deu uma especialidade específica para explicar essas coisas. E eu vou passá-las para vocês. Então, respondendo à pergunta de alguns irmãos, é isso que eu responderia. E o vídeo é centralizado nisso. Resgatar o testemunho da igreja com espírito de profecia e com todos aqueles dons e ministérios e episcopado, para que o Senhor encontre um povo zeloso de boas obras, para que Ele encontre essas obras no meio do seu povo com entendimento, sabedoria, e então Ele comece a testemunhar a sua palavra com sinais e prodígios, assim como Ele fazia em Atos dos Apóstolos. Esse vídeo aqui, ele foi construído baseado em uns 4 ou 5 materiais. O primeiro é o próprio meu material. Essa sequência de vídeos que eu tenho feito sobre episcopado, os 5 dons que Deus deu como presentes para a igreja, para a restauração de todas as coisas, sobre o trabalho, os deveres dos homens e das mulheres. Tudo isso tem que ser resgatado, restaurado. Senão Deus não vai confirmar nada com sinais e prodígios. É possível a gente bloquear esses falsos sinais, esse evangelho falso, esse judaísmo falso. É possível bloquear mesmo o pré-tribulacionismo, o adventismo, o calvinismo, e expor eles à vergonha. Mas a gente precisa se esforçar muito mais na palavra de Deus. E por isso mesmo que a palavra de Deus fala para nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Esse texto aqui, ele tem uma profundidade muito grande. Eu vou tentar explicar ele resumidamente para vocês.
Aguarda que nós vamos entrar na parte do corpo e para depois entrar em Efésios, recapitulando toda a ideia e acrescentando detalhes. Por que o Senhor fala para amar Ele com todo o nosso coração, força, alma e entendimento? Vocês vão perceber que esse texto ele vai sendo construído de pouco a pouco. Já no livro da lei, quando Deus profetizava que Israel iria ser disperso para as nações, Deus já falava assim: vocês vão ser dispersos, eu vou espalhar vocês por todos os ventos, por todas as nações, e aí vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Esse texto está no livro da lei, aparece em Jeremias. Jeremias começa a falar isso para o povo, e ninguém lembrava da Torá, ninguém se lembrava de que isso, aquela dispersão, o cativeiro e todas aquelas coisas que haveria de acontecer ainda, que Jeremias estava profetizando, já estava escrito, ninguém se lembrava. Mas veja que Deus falou todo o coração, não falou alma. Será que no todo o coração não está a alma? Claro que está, porque o coração está relacionado à nossa mente. A nossa mente, cientificamente, está relacionada a todo o nosso corpo. E aí o Senhor vai acrescentando palavras. Futuramente ele fala: tal pessoa não buscou, não seguiu o Senhor com todo o seu coração. Está no livro de Reis. Ou tal pessoa seguiu o Senhor com todo o seu coração. Não fala nada de alma, nada de força e nada de entendimento. Em outros textos, o Senhor já começa a falar que é para amar Ele de todo o coração e toda a alma. Já acrescentou alma. O que é alma? Alma, biblicamente, não é um terceiro elemento que forma o homem. De maneira que o homem é espírito, alma, corpo, e isso forma o homem, que seria o quarto elemento. Não. A alma, biblicamente, ela é um terceiro elemento, sim, mas nesse sentido, o Senhor criou o homem do pó da terra, corpo, soprou nele o espírito dele, ainda que numa porção de entendimento menor, porque não tinha nações, não tinha palavra, não tinha nada desenvolvido ainda. Soprou a inteligência do homem, a comunicação, a vida. Soprou nas narinas do homem, e aí disse que então o homem passou a ser a alma vivente. A alma é uma vida, e a vida é todo o nosso corpo. Então a alma vai ter aspectos na alma do homem, que é a vida, vão ter aspectos do céu, que é a inteligência de Deus, e da terra. O homem foi criado terreno, primeiramente. Paulo explica isso em 1 Coríntios. Eu sei que ele fala que é para o nosso espírito, alma e corpo estarem irrepreensíveis para a vinda dele. Mas Paulo tem na mente tudo isso que eu estou falando. Tanto é que em outros textos de sua carta, ele fala para o homem ser irrepreensível, andar em santidade, tanto no espírito como no corpo, e não menciona a alma. Por quê? Será que ele esqueceu do terceiro elemento? Não esqueceu, porque a alma já está presente no espírito e no corpo. Eu vou deixar para vocês o texto, por isso que eu falo para vocês, leia meu comentário fixo. Vou deixar para vocês os textos, para vocês perceberem que em um texto Paulo completa espírito, alma e corpo. Em outro texto Paulo fala espírito e corpo e não menciona a alma. E 2 textos ele faz isso, em Coríntios. Como eu não lembro os capítulos, eu vou pôr para vocês. Isso também ajuda a explicar o que eu estou tentando explicar num primeiro momento. O que eu estou tentando explicar nesse primeiro momento? Que amar o Senhor de todo o nosso coração já está implícito a alma. E amar o Senhor com toda a nossa alma, que nós sabemos que é espírito, algo celestial, e corpo, algo terreno, algo celestial que Deus soprou do homem e algo terreno forma a alma. Isso já está relacionado a toda a força. O que é toda a força? Toda força é força mesmo, muscular, força do braço, força das pernas, a sua força. E Deus que criou o músculo do homem, os tendões, a força, a energia, Ele que criou. Os hormônios, Ele que criou aquilo que diminui a força e aquilo que aumenta a força. Quanto mais força, mais você vai poder servir o Senhor. Isso tanto para as coisas espirituais como para as literais. Quanto menos energia, menos você trabalha, menos você consegue desenvolver qualquer funcionalidade, qualquer tipo de trabalho.
Nas coisas do Senhor, a mesma coisa. Então a força está relacionada ao corpo, que está relacionada à nossa mente. E ainda em alguns evangelhos, se eu não me engano em Marcos, ainda o Senhor acrescenta entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. 1. 2. Com toda a tua alma. 3. Com todas as tuas forças. 4. E com todo o teu entendimento. Por que entendimento? Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz para nós amarmos o Senhor com todo o nosso entendimento. Mas o entendimento está relacionado ao coração. Mas o Senhor destaca a palavra entendimento para chamar a nossa atenção. Você só entende isso se você compreender os 7 Espíritos do Senhor. Por que o Senhor não falou com toda a sua sabedoria? Ou com todo o seu conhecimento? Porque nos 7 Espíritos de Deus, dentre aquelas 6 palavras, vai ter a palavra sabedoria, conhecimento e entendimento. Tem diferença entre essas 3 palavras. O Senhor mencionou entendimento porque o entendimento está mais perto do temor do Senhor. Eu vou explicar resumidamente, você vai ter que fazer o link de todas essas coisas na cabeça. Por isso você vai escutar esse vídeo aqui 2 vezes. Dessa vez você vai escutar de uma maneira mais simplificada e de uma outra vez você vai escutar de maneira mais profunda. E eu vou fazer isso funcionar dessa maneira, vocês vão entender. Então, são 7 espíritos, né? Eu preciso da menorá e de um desenho visual para explicar isso para vocês. Então, eu já comecei a fazer desenhos visuais mostrando coisas da menorá, coisas incríveis que os irmãos gostaram muito, mas tem muito mais, tem 7 segredos na menorá. Eu falei um dos 7 segredos. Tem mais 6 segredos na menorá e eu sei que os irmãos já conhecem uns 2 ou 3 segredos da menorá. Se bobear, conhece até mais. Só que são 7 segredos, mistérios escondidos na menorá. E um desses estão justamente nos 7 Espíritos do Senhor. Então diz, espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. Veja que o entendimento está perto do temor do Senhor. Em Provérbios 2 também o Senhor está falando que é para você obedecer Ele, fugir da mulher adúltera, que a gente sabe o que isso estaria falando para a gente profeticamente. E aí o Senhor vai desenvolvendo o pensamento e diz, então entenderás o temor do Senhor. Entendimento e temor do Senhor. Entendeu? Para você entender algo, você primeiro tem que conhecer. Não tem como você entender o que você não conhece. E às vezes você conhece, você está adquirindo conhecimento. Mas pode ser que você conheceu, mas não entendeu. Poxa, eu conheço isso, só que eu não entendo tudo. Ou eu não entendo nada, ou eu entendo pouco, mas eu não entendo. Então você precisa de conhecer. Só que para conhecer você precisa ter sabedoria. Sem sabedoria não tem como você conhecer. E a sabedoria desenvolve o conhecimento e desenvolve o entendimento. Entendi. E aí o entendimento te leva ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Entendeu? Então, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Por isso que é colocado assim essas palavras. E o Senhor poderia continuar se Ele quisesse. Compreendeu até aqui? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, todo o entendimento. Cada um vai ter um nível de entendimento, mas você tem que amar o Senhor Deus com o teu todo. E se você fizer isso, e você trabalhar num corpo para que as pessoas entendam isso e comecem a desenvolver isso, então você começa a colaborar com o Senhor Jesus no seu corpo para que o testemunho da igreja seja resgatado. Não é à toa que muitas pessoas conhecem as 2 casas de Israel. Não é à toa que muitas pessoas conhecem as festas do Senhor, conhecem a transição das alianças. E tem ainda mais um portal que nós precisamos nos atentar, que eu não atentava antes. Eu achava que era somente conhecer as 2 casas, e olha o somente, hein? Somente já é muita coisa, já muda a leitura bíblica, o amor pela palavra, o amor pela revelação.
o nível de leitura do Apocalipse. Então, somente as 2 casas, uma chave e uma porta, as festas, outra chave e outra porta, a transição das alianças, que é importantíssimo para a gente se distanciar e distanciar os nossos irmãos de judaísmo, de calvinismo. Cada um é desequilibrado para uma ponta. E outros ismos, outras religiões. Mas tem mais uma porta, que seria então a 4ª porta dentro desse contexto, a 4ª chave e a 4ª porta. Primeira chave, a primeira porta. Vamos começar com as 7 festas, porque primeiro vem as 7 festas. Segunda chave, segunda porta, as 2 casas de Israel. Terceira chave, terceira porta, transição de alianças, que envolve conhecer lei, graça, fé, justificação, salvação, corretamente. 4ª porta, o ministério da igreja, o diaconato, o episcopado, os 5 dons que Deus deu para a igreja. Compreendeu? Então, essa é um quarto testemunho, uma 4ª chave e uma 4ª porta que precisa ser resgatada. Eu estou fazendo a minha parte para que esse entendimento chegue na mente dos irmãos e os irmãos possam passar isso para outros irmãos nas igrejas, para que as igrejas então comecem a resgatar o testemunho do Senhor. Então presta atenção, vamos entrar na parte do corpo, que é importante entender isso, ainda que eu vou falar resumidamente. Esse vídeo aqui, ele foi construído na base de 4 ou 5 materiais. Como eu disse antes, um dos materiais é a minha própria playlist, que você tem que seguir, o entendimento que Deus me deu na palavra. E o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto material são vídeos que eu pesquisei, principalmente explicando coisas a respeito da mente e do corpo, que eu entendi que o Senhor levanta homens que têm essa sabedoria para explicar nutrição, para explicar aspectos da nossa mente, aspectos do nosso corpo, que nos dá saúde e que Deus deixou ali em todas essas coisas um testemunho dele, para que nós criássemos paralelo com a palavra de Deus. E eu identifico isso nas cartas de Paulo também. Então eu vou deixar para vocês todo o material que me ajudou a construir esse estudo. E depois que acabar esse vídeo, depois que vocês entenderem tudo o que eu quero dizer, vocês podem ir nesse material e vocês vão ficar mais impactados ainda. O impacto do estudo vai ser maior, porque vocês vão assistir o vídeo e entender com mais propriedade os próprios especialistas falando isso, para vocês verem que não sou eu que estou inventando essas coisas. E ao passo que vocês estiverem ali olhando aqueles vídeos, se interessarem para vocês, automaticamente vocês vão se lembrar do meu estudo outra vez. Tá bom? Vou deixar tudo listado para vocês. Deus falou para nós amarmos a Ele com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, energia muscular e com todo o nosso entendimento. Não é verdade? Irmãos, já é sabido de todos que o exercício físico ele é necessário para a saúde do homem. Principalmente, quando eu falo exercício físico, não é apenas um trabalho onde você se exercite. Eu estou falando de musculação com alta intensidade. Uma musculação consciente, focada, correta e que te leve à falha muscular em todas as séries e que te deixe ofegante. Se você conseguir tudo isso, que na verdade acontece naturalmente enquanto você faz, só que tem que ser observado. Você tem que estar observando o seu corpo durante os exercícios, a reação, vendo se tem dores no músculo fora do normal, vendo se você está chegando na falha. Se você fizer isso 1 hora por dia, e não pode passar muito além disso, porque senão o efeito é ao contrário, é colateral, você começa a ter oxidação das células, estresse. 1 hora por dia, isso vai te ajudar em todas as áreas da vida. Tudo. O exercício físico com alta intensidade. Pode ser um HIIT, pode ser algo que tenha, aonde você chegue no seu máximo e respeitando os seus limites. Eu tenho estudado isso. E
Quando você faz apenas uma sessão de exercício nesse sentido que eu estou falando, você já consegue sentir o benefício para o corpo. Sabe por quê? O exercício muscular, principalmente o de intensidade física, a musculação, ela é imbatível. Não tem nenhum outro que se compare a ela. Cientificamente provado já. Quando você faz isso, você melhora todo o seu corpo num todo. Os músculos não são partes do corpo que estão aleatórias à nossa mente. Está tudo relacionado e interligado. Quando você melhora os seus músculos, você melhora o seu cérebro. A sua capacidade cognitiva aumenta. Você fica mais inteligente. Claro que se você estudar, né? Você fica em condições melhores de estudar menos e aprender mais. Isso é perfeito. Mas você precisa de energia para isso. E para você ter energia para isso, você precisa descansar. O horário sagrado do descanso tem que ser respeitado, porque senão você pode jogar fora de 70% a 80%, você pode jogar no lixo, né? Mais ou menos 70% a 80% do que você faz na academia, se você não descansar bem. Veja bem, preste atenção nisso, que ainda que você não faça exercício físico, se você não dormir bem, você não desenvolve bem a sua vida. E com o passar do tempo, você perde a percepção das coisas. Você está dormindo só de 5 a 6 horas, acha que está dormindo bem, perdeu o poder de julgar e de se observar, não vê que você envelheceu muito mais do que deveria e que você tem dificuldades de fazer conexões entre coisas, dificuldade para se expressar, e a sua força muscular automaticamente vai se perdendo. Tudo porque você não dorme corretamente. Mas se você dorme corretamente, você tem benefícios, sim, as suas células fazem xixi e cocô, e no sono tudo isso é excluído, limpa. Claro que tem que ser aquele sono, naquele esquema. Não pode dormir de barriga cheia, não pode mesmo. Só isso estraga o sono. Tem que dormir cedo, tem que se distanciar pelo menos 2 horas da luz do teto e da luz do celular e dormir cedo, que seria no máximo até 11 horas. Mas se for 10 horas, melhor ainda. 1 hora só faz toda a diferença. Então, nesse sentido, você melhora tudo. Só que você dorme melhor se você se exercita. E se você dormir melhor, você se exercita melhor. Quando você se exercita melhor, você aumenta no seu corpo as mitocôndrias. O que são mitocôndrias? Em poucas palavras, vocês podem ir aí aprender de maneira mais significativa. Não é o tema o tema principal do vídeo, não vou me focar nisso, mas é importante conhecer pelo menos o básico e falar o básico. Mitocôndrias são o que eu aprendi, organelas. O que são organelas? Você vai ver que um conceito vai puxando o outro e fica complicado para mim. Fica complicado para mim e fica complicado mesmo para eu te explicar isso, porque exige mais dedicação. E todos esses conceitos são novos para mim. Mas eu aprendi que são organelas, e para você entender o que são organelas, você precisa de olhar para novos conceitos para entender o raciocínio todo. Mas eu já entendi aqui, já estou entendendo. Ou seja, Deus me deu sabedoria para conhecer isso, mas eu ainda não entendi completamente. Entendeu? Mas já entendi parcialmente, então eu posso passar para vocês. Mitocôndrias são organelas que estão relacionadas com todas as nossas células, todas, principalmente as células neuronais, células da nossa mente. E as mitocôndrias aumentam energia, mas para isso você precisa aumentar mitocôndrias, entendeu? Mitocôndrias estão relacionadas com todas as células do nosso corpo, elas aumentam energia, capacidade cognitiva, capacidade mesmo do corpo, e para aumentar mitocôndrias, você precisa de fazer exercício físico. Não há nada mais que aumenta mitocôndrias, segundo os estudos que eu estudei de especialistas, do que o exercício físico. A alimentação correta não aumenta mitocôndrias. Pode ajudar muito, a alimentação correta pode te dar mais força. Bom, o que aumenta mitocôndrias no corpo é o exercício físico, mas já que o sono
te dá mais força para fazer o exercício físico, então eu posso dizer que o sono aumenta mitocôndrias. Eu não ouvi isso nos trabalhos que eu estudei, mas é só correlacionar uma coisa com a outra, né? De uma maneira indireta, o sono aumenta mitocôndrias. Se o sono for adequado e isso fizer você fazer um exercício muscular mais corretamente, então o sono aumenta mitocôndrias. Se você correlacionar os fatos, você sabe que precisa de uma alimentação boa, de suplementos, de whey, para você poder fazer um exercício melhor, desenvolver melhor. Então, de uma maneira interligada, né, indireta, o alimento também pode te ajudar a aumentar as mitocôndrias. Veja que nos trabalhos que eu vou deixar para vocês, os homens não estão falando isso, porque os trabalhos científicos falam que somente o exercício físico aumenta mitocôndrias. Mas eu estou fazendo correlações de coisas indiretas. Isso é você estudar e trabalhar sobre o trabalho das pessoas. Entendeu? Se eu falar aqui para você só que a alimentação boa ou só o sono aumenta mitocôndrias, aí eu estaria errando. Então, aumentando mitocôndrias, você aumenta a função de todas as células do corpo. E as principais são as da nossa mente, irmãos. As células da mente são chamadas de neurônios. Os neurônios são as principais células do nosso corpo. Elas fazem um tipo de transmissão. Elas recebem informações, elas transmitem informações, elas são relacionadas com o nosso sistema nervoso. Então elas impulsionam as outras células. Os neurônios parecem árvores. É incrível, eu nem posso entrar nessa parte aqui para falar mais especificamente sobre isso, porque senão eu me perco. Mas olha só, você entendeu a conexão das coisas, né? O que tudo isso tem a ver com o assunto de Efésios, de resgatar o testemunho da igreja e de trazer o espírito de profecia? Parece que agora eu estou falando só do corpo natural, não estou prestando atenção mais na igreja. O que isso tem a ver? Irmãos, tem tudo a ver. Pode ver que Satanás, ele seduziu o mundo. Ele faz os homens comerem porcaria. Ele intoxicou o mundo. E não só intoxicou, ele distraiu. Você está intoxicado e você também pode estar distraído com seriados, com filmes, com querer desenvolver, tá querendo comprar casa, tá querendo montar, construir vida agora, ter filho. Nesse tempo aqui que nós estamos vivendo. Ou seja, Satanás realmente seduziu o mundo inteiro. Não é momento para isso. Não estou falando que você tem que deixar de trabalhar e deixar de viver. Mas não é momento para você sonhar em ter casa, em ter filhos, em construir família, ainda que Deus possa te dar isso. Eu estou falando que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas relacionadas ao que nós necessitamos, Deus vai acrescentar. Mas tem pessoas que até mesmo dentro da mensagem do deserto, elas querem conquistar um sítio no deserto, um conforto no deserto, querem ter energia no deserto. Nem a mensagem do deserto fazem as pessoas acordarem e entender a palavra do Senhor, que em primeiro lugar tem que ser ministrar as coisas do Senhor, não resolver a sua vida particular, sua vida financeira, para depois, com o tempo que sobrar, você servir a Deus. Não faça isso. É em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como que você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Não é somente orando em casa, orando pelas nações e ouvindo um pouco da palavra, conversando com os irmãos e achando que isso daí é buscar em primeiro lugar. Não é. Você precisa colaborar com o corpo. De alguma maneira, de alguma forma. Se não sabe por onde começar, ore ao Senhor. Não perca a conexão. Satanás intoxicou a nossa mente, tira a nossa energia, faz a gente gastar tempo com trabalho, com dinheiro, faz a gente pensar em outras coisas. E aí a gente não tem neurônios. A gente não usa neurônios para estudar a palavra de Deus.
Por isso que desde o começo do vídeo eu comecei a falar essas coisas. Então presta atenção. Neurônios, relacionado ao entendimento. Sem neurônios você não tem entendimento. Não adianta pegar a palavra de Deus e querer anular a parte verdadeira da ciência. Dorme mal, para você ver. Come mal, bebe mal. Doenças vão começar a se manifestar no seu corpo. Você não vai ter saúde para estudar a palavra de Deus. Come bem, dorme bem, faz exercício. Isso vai te deixar em uma condição melhor porque você vai ter saúde. Se você for completamente homem natural, terreno, você vai usar a sua saúde, a sua energia para desenvolver coisas para o mundo somente. Se você for um homem espiritual, através da sabedoria, ouvir a sabedoria de Deus, a voz da sabedoria, conhecer as coisas do Senhor e entender, você vai chegar ao temor do Senhor, vai começar a usar a sua saúde para desenvolver coisas no reino de Deus. Entendeu? E isso está relacionado com neurônios. Mitocôndrias estão relacionadas com todas as nossas células, aumenta a energia, e a energia, principalmente as células do nosso corpo, os neurônios. Células da nossa mente são chamadas de neurônios. São as principais células do sistema nervoso, recebe informação, transmite informação, faz conexões com outros neurônios e são milhares de milhares. Dizem que são mais do que a própria areia do mar. Incontável. Isso é ciência. Em paralelo com a Escritura. Ou seja, por que a igreja está sempre caída agora, do jeito que está? Porque ela não usa neurônios. Ela se deixou intoxicar pelo mundo, se distrair. Satanás é o sedutor do mundo inteiro. Isso está em Apocalipse 12. E assim a igreja não tem força para estudar a palavra de Deus. Compreendeu? Ou seja, se você cuidar do seu corpo literal, é templo do Espírito, que significa cuidar da sua saúde, cuidar do seu sono, para você aumentar mitocôndrias, que elas aumentarão a sua energia, para você desenvolver no reino, isso é você ser espiritual. Porque para você ser espiritual, você precisa do corpo literal. Você serve a Deus com a mente e com o corpo. Tem pessoas que não entendem isso e não querem entender, porque estão intoxicadas e desanimadas. Tem pessoas que quando ouvem isso, lembram daquele texto de Paulo. Não, Paulo disse que o exercício corporal para pouco aproveita. Mas o exercício da fé tem a promessa dessa vida e da vida que há de vir. Acabou de citar o texto e torceu o texto. Paulo sabia dessas coisas que eu estou falando, mesmo sem ciência. E se comparar o nosso corpo terreno com o corpo celeste, é óbvio que o exercício para o corpo tem pouco desenvolvimento. O que adianta você comer bem, dormir bem, fazer exercício físico com alta intensidade perfeitamente, aumentando mitocôndrias, aumentando o poder das células neuronais, recebendo mais informações, as células recebendo informações, dando informações, fazendo conexões, você ficando mais inteligente, prolongando a sua vida aqui na Terra, se você não tem a palavra da salvação. O que adianta? Mas por outro lado, se você tem a palavra da salvação, por que você anda sempre doente e desanimado? Não querendo fazer as coisas do Senhor? Você compreende isso? Paulo, ele soube separar bem essas coisas. E Paulo, irmãos, ele era um homem que fazia tendas. Olha que parábola, fazia tendas. Como se estivesse trabalhando e o trabalho dele de fazer tendas fosse uma parábola para preparar o povo para a festa dos tabernáculos. Trabalhava fazendo tendas, é serviço braçal. Ele não buscava, com esse trabalho, e nem buscar o crescimento do músculo, a hipertrofia. Mas isso já dava força para ele. Tá ventando. Trabalho braçal. Ele trabalhava debaixo do sol. Com certeza tinha momentos em que ele ficava ofegante.
E ele andava muito, bebia muita água, alimentação perfeita. Talvez ele se sacrificava no sono, sim, mas ele tinha momentos de jejum. Você sabe o que o jejum faz no corpo? Jejum cria autofagia no corpo. Pesquisa o que é autofagia. É lindo isso. O jejum é uma arma poderosíssima para a saúde literal do corpo e espiritual. Então Paulo já tinha tudo isso completo. Agora, você ficar indo para a academia, ou sei lá, para os tipos de academia que tinha na época, querendo estruturar o seu corpo, querendo criar hipertrofia e buscando isso só para coisa da carne, tem pouco proveito, pouco, porque tem a promessa só dessa vida. Vai ter mais saúde, sua vida vai ser prolongada, com certeza, você vai ficar uma pessoa mais inteligente, mais bonita, mas tem pouco proveito. Agora, o exercício na fé tem a promessa dessa vida e da vida futura, que é a vida eterna. Ele não anulou as coisas práticas do exercício físico, não anulou nada disso. Então, irmãos, por isso que eu falo, precisa de usar neurônios, entendeu? Se você realmente tem dúvida sobre essa questão e você perguntou com dúvida, tudo bem, é dúvida. Agora, se você quer anular as coisas da ciência, do corpo literal, com uma espécie de santarrice espiritual, fala a verdade, tem muitas pessoas que usam esse texto em contraponto do que eu estou falando e nem sequer fazem o exercício da fé. Estão paradas, não estão lutando para manifestar as 2 casas de Israel, nem as 7 festas do Senhor. Apenas quis criar um contraponto da argumentação que eu estava usando em vídeos passados. Mas agora Deus está te dando sabedoria e você está adquirindo conhecimento sobre essas coisas e entendendo. A partir de hoje, você vai procurar cuidar da sua saúde. Você vai procurar cuidar da sua alimentação. Do seu corpo, é templo do Espírito. Ele não habita em um outro lugar a não ser no seu corpo. É claro que ele habita no céu. Mas Isaías fala, eu habito no céu, mas também habito com um contrito de coração. Então você vai aumentar a sua saúde com a ajuda de Deus, para que você, aumentando a capacidade cognitiva e a força muscular, você possa trabalhar para o reino de Deus. Fale isso com o Senhor e Ele vai remover até doenças do seu corpo. São coisas que competem a nós. De outra maneira, como você vai amar a Deus com todo o seu coração? O coração é o quê? O coração é uma mente que está relacionada assim àquele membro que fica pulsando no peito, que está relacionado com o fígado, com os rins, com tudo. Você vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Aumenta o seu entendimento. Tem coisas que você que tem que fazer para aumentar o seu entendimento. Entendeu a relação dessas coisas? E tudo isso, se você fizer com o seu corpo literal, cada membro faça a sua parte, a sua devida parte, todo membro bem ajustado, ele cresce. Isso não acontece na prática dentro de uma academia? A musculação de alta intensidade, feita corretamente, com todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês, ainda que você não busque a hipertrofia, ela te dá isso de presente. Agora você que decide se vai exagerar ou se vai ficar moderado. Você que decide, mas ela te dá isso. Ou você prefere ter o braço um palito? Ter aquela barriga quadrada, o braço um palito? Você prefere isso? Por que você prefere isso? Você pode ser definido. E o benefício da musculação não é só a hipertrofia, não é só a parte estética. É a parte da mente, porque quando você melhora os seus músculos, você faz a conexão de todas as células do corpo. A sua mente fica melhor. Não quer dizer que você vai ficar mais espiritual, porque você só vai ficar mais espiritual se você se programar para estudar mais a palavra de Deus. Ou no caso, estudar menos. Porque se você cuida do seu corpo, do seu físico, faz musculação com esse objetivo, você não vai precisar estudar tanto.
além de você ter mais vontade de estudar, você vai estudar menos e vai ter mais conhecimento, porque o seu corpo vai te permitir isso. Agora, veja bem, para fazer exercício de alta intensidade e ter todos os benefícios, você precisa chegar na falha muscular em todas as séries. Todas. E... sim, basicamente isso. A mesma coisa com a palavra de Deus. Você precisa chegar na falha muscular. Você precisa estudar e falar, fiquei ofegante, estudei bastante, agora eu preciso de um descanso. Irmãos, tem coisas que eu queria falar aqui para vocês que é incrível. Por exemplo, se você não usa mitocôndrias do corpo, se você não usa essas mitocôndrias, o seu corpo não produz mais, porque a sua mente entende que está suficiente. Agora, quando você chega na falha muscular, tá ali, primeira série, fez 12, não pode passar disso, senão não faz muito sentido. Pode ser 15, alguns dizem 15, outros dizem 12, mas é por aí, entre 12 a 15. Depende do exercício também, né? Qual é o membro do corpo que você está exercitando. Chegou ali na falha muscular no 10, mas você queria fazer 12. E isso foi repetido em todas as séries. Quando você estiver dormindo, os seus neurônios vão começar a trabalhar e eles vão perceber, a sua mente vai pensar, o seu corpo trabalha. Eles vão perceber que você não conseguiu fazer os exercícios e precisa de mais força. Então o seu corpo vai produzir mais mitocôndrias, mais energia, para que quando você utilizar os membros do corpo, o músculo, você consiga aquilo que você deseja. O seu corpo é inteligentíssimo, foi Deus que criou isso. A mesma coisa com a palavra de Deus. Você estuda bastante, não entendeu, está dormindo até com aquela dúvida, mas chegou na falha. Tá entendendo, né? Quando você estiver dormindo, o Senhor vai falar, essa pessoa se esforçou, ele está querendo entender. Ainda que ele errou ali, errou aqui, ele está se esforçando, ele está focado. E aí o Senhor vai te dar mais sabedoria para você ter mais conhecimento, para você ter mais entendimento e chegar no temor do Senhor. E na próxima vez que você for utilizar a sabedoria de Deus para esse propósito, o Senhor vai te dar mais. Compreendeu a analogia? Foi o Senhor que criou todas essas coisas. Compreendeu? E tudo isso está relacionado com o tema de Efésios? Sim, porque quando o Paulo falava sobre os 5 ministérios que Deus deu para a igreja, que são esses, primeiramente apóstolos, expliquei isso para vocês, né? Profetas, evangelistas, pastores e mestres, são presentes que tiram os homens das trevas, tira o cativeiro deles e liberta eles em Cristo e traz eles para a luz. E aí ele vai falando que nós vamos chegando na estatura de Cristo, mas ele usa o exemplo dos membros do corpo ali, que todo o corpo bem ajustado, interligado por juntas e medulas, cada um fazendo a sua justa parte, cresce. O corpo cresce para conhecer as coisas do Senhor. A analogia está aí, é a mesma coisa. Tem que aplicar isso na igreja. O testemunho da igreja nesses aspectos tem que ser restaurado, entendeu? Aí vocês vão colocar em prática. Conheceu isso que eu estou falando? Ok, Deus te deu sabedoria, você está conhecendo. Se você está conhecendo é porque já está ouvindo a sabedoria de Deus. Agora falta entender. Entendeu? Tem que praticar. Tá bom? E aí todo o corpo, você faz parte do corpo, eu também, cada um fazendo a sua justa parte, um corpo ligado por juntas e medulas, trabalhando, um membro em favor de membro, cresce. E assim o Senhor vai fazer o que nós não podemos fazer, porque Ele é o cabeça do corpo. Tá bom? Em Efésios capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando... Ele quer mostrar que Deus já tinha os seus escolhidos, elegidos em Cristo antes da fundação do mundo. É a eleição bíblica, não é aquela eleição maldita, diabólica, esquizofrênica, doida, calvinista. Daquele Deus doente, psicopata, doentio, um Deus maluco. Não é aquilo, é predestinação bíblica. O Senhor, pela sua presciência, já conhecia aqueles que escolheriam ao Senhor e que permaneceriam fiéis até o fim,
E aí esses já foram escolhidos pela presciência do Pai e do Filho, escolhidos no Filho antes da fundação do mundo. Aliás, o Senhor não precisa esperar alguém nascer para saber se a pessoa vai fazer coisa ruim ou coisa boa, não é? Então, Deus já conhecia tudo de antemão. Como Pedro fala, nós somos eleitos na presciência do Senhor. Ele já começa a sua primeira carta falando assim, né? Eleitos pela presciência do Senhor. E é essa a ideia que está na mente de Paulo. E aí ele começa a falar que a igreja, ele começa a desenvolver um monte de assuntos, né? Que Deus quis recapitular em Cristo, recongregar todas as coisas, quer nos céus e quer na terra, em Cristo. Porque as coisas se descongregaram de Cristo. Cristo era a cabeça de muitos anjos no céu, houve as rebeliões, pronto, Satanás roubou propriedades que eram do Senhor. Ainda que os anjos eram maus, nesse sentido, que Deus sempre soube que se desse poder de escolha para aqueles anjos, eles escolheriam o mal. Deus sempre soube disso. Mesmo assim, ele criou porque ele não anula o poder de escolha, ele não anula um plano real e verdadeiro para ter os seus anjos eleitos e os seus homens eleitos, que serão como os anjos eleitos. Ele criou tudo assim. Essas coisas ficaram descongregadas de Cristo, e ainda mais Cristo, quando ele desceu à terra para resgatar a humanidade, ele também deixou de ser cabeça do céu. Ele se fez menor do que Deus, menor do que os anjos. E na própria terra, também as coisas foram se descongregando de Cristo, porque, aliás, Cristo falava com Israel, falava com todo o seu reino, e cada vez mais o seu reino ia entrando em apostasia. Então as coisas se descongregaram nele, fazia parte de um plano do Pai e do Filho. E aí, quando o Filho veio para essa terra, ele veio para reconciliar consigo tanto as coisas do céu como da terra. Ou seja, ele chamaria um povo, aquele povo que ele conheceu antes da fundação do mundo, ele chamaria, glorificaria esse povo e traria esse povo no lugar dos anjos que caíram. E pronto, as coisas voltariam a congregar nele com muito mais glória. É isso que Paulo está falando resumidamente em Efésios 1. E ele fala que Deus colocou Cristo como cabeça desse corpo. E anjos e principados e potestades estão debaixo dos pés desse corpo. Ok. No capítulo 2 ele quer explicar com mais detalhes como que isso foi desenvolvido. E aí ele lança o plano das duas casas de Israel, que só pode ser entendido e identificado quando você estuda os profetas, não apenas fica lendo as cartas de Paulo, querendo fundamentar doutrinas humanas. E ele explicou o que explicou, falou que as duas casas de Israel unidas são judeus e gentios e que eles estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra principal desse edifício. E que esse edifício está crescendo e formando uma morada para Deus morar em espírito. Tremendo, né? No capítulo 3, ele fala assim para a gente, que Deus que deu esse mistério para ele. Esse mistério não era conhecido antes dele, a nenhum dos filhos dos homens, mas era testemunhado pelos profetas. Aliás, ele entendeu pelos profetas. E a prova disso ele escreve assim para a gente. Quando vocês lerem o que eu escrevi resumidamente, vocês podem entender como eu tive essa revelação. Que seria ler Oséias, ler os profetas, ver o que Oséias está falando a respeito de Judá e Efraim, aonde começou esse assunto. Paulo resumiu. Programação do Espírito Santo para que se tornasse estudo na igreja. E aí ele vai desenvolvendo o assunto, fala mais coisas, é claro, eu não vou lembrar de tudo. E em Efésios 4, ele quer falar que para esse propósito ser realizado na prática, ele vai acrescentando revelação após revelação. Para esse mistério se manifestar na prática, na nossa vida, na vida da igreja durante as gerações,
Deus, ele deu dons para a igreja. Ele até fala que Cristo morreu, foi até as partes mais baixas da terra, e aquele que foi às partes mais baixas é o mesmo que ascendeu os céus. Aquele que ascendeu aos céus mais altos é o mesmo que desceu. Está falando da morte e da ressurreição de Cristo, baseada no Salmo 68. Quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ele quebrou, ele tirou, removeu tudo aquilo que nos prendia. O que nos prendia? Porque ele falou, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquilo que nos prendia, que nos amarrava, eram as obras malignas do diabo. Ele trabalha para que constantemente os homens pequem e através do pecado entra a morte. Não é? Ele já falou em Efésios 2 que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E o que nos aprisiona à morte é o pecado. O Senhor Jesus venceu o pecado, venceu a morte, ele saiu de lá do Sheol com as chaves, plural, da morte e do Sheol e pronto, ele aprisionou tudo o que nos prendia. Ele levou cativo, levou preso o cativeiro, o que nos prendia, que é o pecado e a morte. Eu sei, Paulo fala que nós ainda pecamos e que muitos de nós ainda vamos morrer, mas ele fala que não é para andar como antes, porque nós já provamos, estou somando as cartas, tá? Hebreus agora 6. Nós já provamos dos poderes do mundo vindouro, nós já podemos ter vida de ressurreição aqui na terra. Ele fala isso em Colossenses 3. Colossenses é uma carta, praticamente carta gêmea de Efésios. Tem coisas diferentes ali, sim, assim como tem em Efésios, mas elas são muito parecidas, quase que gêmeas, né? Melhor dizendo. Então o Senhor Jesus desceu as partes mais baixas da terra, venceu o pecado e por isso venceu a morte e por isso ressuscitou e saiu de lá com as chaves da morte e do inferno. Então o que nos aprisionava, ele aprisionou e levou com ele. Ele tem com ele lá as chaves da morte e do inferno e do Sheol. É isso que nos aprisionava. Compreendeu esse mistério? Ele levou cativo o cativeiro e libertando a gente, por essa libertação, deu dons aos homens. E esses homens são presentes para a igreja. Isso é o que significa levar cativo ao cativeiro e dar dons aos homens. Não que Jesus levou pessoas para o céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Contraria o restante da palavra, nem explica o contexto. Então ele nos libertou e deu dons para os homens, presentes. Deu para a igreja apóstolos, primeiramente apóstolos, como a gente vê na prática, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses homens que formam parte de um corpo, cada parte fazendo a sua devida função, trabalha, né, juntas e medulas, todos trabalham juntamente para fazer o crescimento do corpo até chegar à estatura de Cristo. A estatura de varão perfeito em Cristo, até chegarmos à ressurreição, em outras palavras. E aí nós trabalhamos assim, então, com esses dons para tirar os homens das trevas e trazer para a luz. É essa conexão de pensamentos desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E no capítulo 4 ele está falando para as duas casas de Israel. Já que no capítulo 2 ele fez questão de explicar que não há mais separação entre judeus e gentios, mas ele sabia que judeu tinha um modo de viver, gentil tinha um modo de viver, cada um tinha que entender perfeitamente a transição das alianças, o seu modo de viver tinha que respeitar uns aos outros. Ele sabendo, né, da confusão que o diabo poderia colocar, e de fato colocou ali nas igrejas, ele viu o ataque de Satanás na igreja de Gálatas com o judaísmo, separando os judeus e gentios. Ele viu o próprio Pedro sendo ali usado pelo diabo com hipocrisia para separar judeus e gentios. Ele viu o ataque à igreja de Roma, à igreja de Coríntios. Então ele, sabendo de tudo isso, futuramente, quando ele estava preso, ele escreveu essa carta com muito mais experiência e propriedade, falando em Efésios 4, já para as duas casas de Israel. Olha, há um só Deus, há um só Pai de todos, há um só Espírito, uma só esperança, um só batismo. São 7 coisas ali que ele fala. Então é para manter o vínculo da paz. Esse assunto
essas palavras, elas são direcionadas às duas casas de Israel. Não somente entre irmãos de alguma congregação. Pode ser usada assim. Se Deus quebrou a divisão, a barreira de judeus e gentios, Ele não vai quebrar a barreira dentro de uma congregação entre irmãos? Claro que Ele quebra, só não se manifesta o vínculo da paz e a comunhão quando há carnalidade. Como no caso ali de Coríntios, né? A divisão entre eles. Uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e o quarto grupo dizia eu sou de Cristo, querendo ser mais espiritual, como se Cristo não tivesse em Apolo, em Pedro, em Paulo, se Cristo tivesse dividido. Paulo repreendeu os quatro grupos. Então, por causa dessa carnalidade, não há o vínculo da paz numa congregação, numa igreja local. Mas Jesus quebrou até a barreira de judeus e gentios. E aí ele vai falando isso em Efésios 4, vai manifestando isso. Em Efésios 5, tem um determinado ponto ali que ele fala, para a gente andar, agora não é para mentir mais, não é para roubar mais, não é para andar como filhos da ira. Ele fala, vede prudentemente como vocês estão andando. Não é para andar como loucos, e sim como sábios. Tem as 10 virgens aí. Ainda mais que o tempo se aproxima. Aí ele fala, porque está escrito, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele fez uma referência a Isaías 51 e 52, onde o Senhor mandava Jerusalém se levantar do pó da terra. Foi compreendendo a relação desses assuntos? Quando chega em Efésios 5, ele vai falar ali para os maridos amarem as suas mulheres e faz uma relação profética entre Cristo e a igreja. E aí ele fala que ele estava preparando a igreja para apresentar a igreja como uma única mulher ao seu esposo. Mas olha só a palavra que ele usa. Sem mácula e sem ruga. Aqui é a palavra-chave, uma das palavras-chave desse estudo e dentro dessa carta. Sem ruga. Ruga é velhice, sinais de velhice mesmo. Paulo estava preparando a igreja para apresentar a igreja uma mulher santa, sem mácula e sem ruga, a um só marido, que é Cristo. Ruga é velhice, e velhice é a consequência do pecado. O pecado que nos faz envelhecer, faz as células do nosso corpo envelhecer. Lembra do que eu falei no assunto passado? Ou seja, através do poder da ressurreição, nós não vamos mais envelhecer. As nações que passarão dessa terra para o milênio, ainda que elas vão viver muito tempo, elas ainda vão envelhecer. A igreja glorificada não vai envelhecer. Por isso que ele fala sem rugas. E no decorrer das eras, das gerações, ele sabia que a igreja iria se envelhecendo, iria ficando com mácula, com rugas, até chegar o tempo em que o Senhor levantaria as suas 2 testemunhas. Vocês conhecem o assunto magnífico das 2 testemunhas, corretamente, para tocar trombeta, para acordar as 10 virgens, para então reverter a situação da mácula, do pecado, das rugas, da velhice e apresentar uma esposa glorificada para Cristo. Esse assunto, dentro do capítulo 5, mostra então um marido preparando uma esposa. E aí no capítulo 6, você vê que ele fala que tem principados e potestades nos lugares celestiais e que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. Ainda que principados e potestades, demônios, usam os homens, nós sabemos que a luta não é especificamente contra o próximo, e sim contra demônios. Então, é através daquelas ferramentas que a gente vence, que seria o capacete da salvação, a couraça, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias nos pés que preparam o Evangelho da paz. Você vê que o apóstolo Paulo, ele está mostrando que Cristo,
ele está agora armando a sua esposa como uma guerreira. Eu sei que são homens, sim, nós sabemos o assunto espiritual, mas ele está armando a sua esposa como uma guerreira. Está colocando nela capacete, couraça, escudo, dando espada, ensinando ela a manejar tudo isso perfeitamente para uma batalha. E lá em Apocalipse 12 ainda ele vai acrescentar para essa esposa duas asas, as duas asas da grande águia, que é uma referência a duas testemunhas, as duas casas de Israel, para que ela, além da esposa ter todo esse revestimento de poder, de armamentos de guerra, que são armamentos espirituais, ainda ela tenha duas asas da grande águia para que ela possa voar bem alto e ter olhos como de águia e poder ir para o deserto. É isso que eu estou entendendo dentro da carta do apóstolo Paulo, a mensagem que o Espírito Santo deixou programada, meio que codificada, para ser agora apresentada para a igreja nesse tempo. Compreendeu? Esse é um resumão da carta e uma conexão com tudo que eu tenho falado antes. É claro que eu não vou ficar repetindo aqui todas as coisas que eu falei nos vídeos anteriores, mas agora você faz a conexão. Você entende, então, que você tem que cuidar do seu espírito, alma e corpo, entendeu? Espírito, alma e corpo agora, para você então poder usar os seus neurônios, a força do seu corpo, amar o Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, ou seja, usar o corpo natural para servir a Deus como um homem espiritual, ainda que na carne, porque esse é o mistério da fé. Essa é a ligação de todos os fatos. Ou seja, fazendo isso, fazendo a nossa parte, Deus vai testemunhando isso e aquilo que nós não podemos realmente fazer, Ele vai fazer, Ele vai começar a agir. Aonde nós não vemos portas abertas, Ele vai abrir. E aí vai manifestar a restauração do testemunho da igreja. Aí Ele vai levantar os seus episcopos, os seus bispos, os seus presbíteros, para gerenciar aqueles homens que têm aqueles dons, que realmente são homens santos, que querem manifestar o seu trabalho, que é o que está dentro da própria carta. Ensinar para a igreja as duas casas, ensinar que judeus e gentios devem ser unidos. Judeus e gentios não estão unidos ainda. O que mais você vê aí na internet, que reflete o que realmente está acontecendo no mundo, é guerra entre Efraim e Judá, guerra entre judeus, é judaísmo contra cristianismo. Mas quando o Senhor começar a revestir homens com o poder do episcopado, esses homens vão ter armas espirituais poderosíssimas para quebrar esses grilhões que o Senhor Jesus já quebrou tudo na cruz. Compreendeu? Então, essa é a ligação de todos os fatos. Agora está aí na tua mão. Você veja lá os materiais que eu coloquei para vocês no comentário fixo. Procure estudar, estude essa carta. Você pode escutar ela narrada com a minha voz. Se você enjoar, você pode buscar um aplicativo e escutar essa carta. Estuda, relaciona essa carta com as outras. Nada disso é em vão. Porque você vai manifestar a palavra de Deus que tem poder para dar herança aos santos. Paulo não fala isso? Eu acho que tem poder para dar herança aos santos. Talvez em Atos. Então, a palavra de Deus tem poder para dar herança aos santos, mas ela tem que ser manifestada de maneira devida, tendo tem que mostrar a palavra de Deus com sabedoria, ensinar com precisão. Por isso que tem que ter episcopos, bispos, presbíteros aptos para ensinar e para apresentar todas essas coisas para a igreja e supervisionar para ver se a igreja está fazendo corretamente. Não deixar coisas estranhas entrarem ali. Pode ver que quando Paulo escreve a carta para Timóteo apresentar nas igrejas como era a vontade de Deus, e Paulo ainda fala para Timóteo, olha, isso eu estou escrevendo para você ir adiantando as coisas aí, porque eu pretendo ir, mas se eu demorar, você vai saber como deve andar na casa de Deus. E as pessoas vão ver que você está debaixo da minha supervisão. E aí, Paulo fala que é para
tomar cuidado com os falsos mestres, com os judaizantes, não deixar a mulher ensinar na igreja, falar, não pôr as mãos precipitadamente nas pessoas, ver quem mesmo realmente está apto para exercer o ministério. Timóteo. Quando eu falar Tiago é Timóteo, tá? Quando eu falar Timóteo é Tiago. Timóteo, ele era praticamente os olhos e os ouvidos do apóstolo Paulo. Um homem de confiança, ainda que jovem, estava sob a supervisão do maior episcopo da igreja. E Cristo, claro, supervisionando o que Paulo estava fazendo. Se Paulo vacilasse, vinha grilhão sobre ele, vinha chicotada. Iria vir juízo sobre Paulo. Então é isso. Deus, ele tenho certeza que ele vai começar a manifestar essas coisas na igreja, se cada um fizer a sua devida parte. Tá bom, irmãos? E aí você assistindo esse estudo pela segunda vez, você vai captar muito mais coisas. Quando eu gosto do estudo, eu assisto 2 até 3 vezes. Tá bom? Fora todos aqueles outros materiais que me ajudaram a construir esse vídeo da maneira que foi construído. Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Até os próximos estudos.